Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Luiz Cieto nasceu em Pederneiras e passou a infância em São Carlos, interior de São Paulo. Seus pais eram cristãos fiéis, tradicionais, e procuravam manter todos os 9 filhos na fé. Eles sempre faziam os cultos familiares com regularidade e encaminhavam a família para a igreja culto após culto, semana após semana. Entretanto, o excesso de rigor na educação infantil, com a aplicação de castigos severos e surras incompreensíveis, o levaram a fugir de casa e ele se tornou um menino de rua em São Paulo. E agora? Tudo estava perdido, certo? Paradoxalmente, sua educação religiosa foi o que o segurou inteiro e livre do mundo das drogas e do crime. Hoje, filho assumido de Jesus Cristo e com uma história de superação invejável, ele está aqui para nos contar como foi que experimentou essa virada de 180 graus em sua vida. Luiz Cieto, que honra para a gente ter você aqui no nosso programa. Muito obrigada porque você veio. Se você fosse dizer pelo que foi marcada a sua infância, o que você diria? Bem, eu diria que são situações paradoxais, incompreensíveis, que nos levam a pensar bem as consequências da educação, as consequências de uma vida religiosa. Em que sentido, assim, que você diz, as consequências de uma educação, de uma vida religiosa, como que isso se misturava na sua infância? Bem, quando eu fui para São Carlos, ainda garoto, na época do meu curso primário, meus pais seguiram a mesma linha de rigor, tanto na vida diária como na vida religiosa. Mas meu pai costumava fazer o culto da manhã, o culto matutino e o culto vespertino regularmente. Todos nós participávamos ativamente no canto, no louvor, e também na leitura da Bíblia e na leitura de outros livros, porque meu pai sempre foi um leitor inveterado. É mesmo? Ele lia tudo, não somente a Bíblia e livros religiosos, mas também livros sobre economia, história, Que política. interessante. Apesar de não ter uma formação educacional formal, Certo. ele era um indivíduo, um autodidata, Uhum. que aprendia sempre e amava muitos livros. E isto foi muito bom porque ele inculcou em nós essa ideia de que devemos estar sempre lendo, sempre aprendendo e sempre obedecendo a Deus, porque esse era o princípio básico lá em casa. Certo. Todos os irmãos se reuniam e nós fazíamos aquele culto, às vezes até um pouco longo, o que era contraproducente, porque criança ali ao lado da mesa, se alongava muito, a reunião já ficava cansado. Mas é interessante que o nosso encaminhamento para a igreja, a participação na igreja, foi algo natural. E nascendo e vivendo num lar cristão, para nós não havia grande dificuldade de seguir esse caminho. Uhum. E assim aconteceu, e nós, lá em São Carlos, na época havia apenas uma igreja adventista, e nós seguimos a orientação do meu pai, que foi de grande influência em toda a minha vida e até hoje.
Você tinha dito que foi uma educação paradoxal, né? Em que sentido paradoxal? Porque você está dizendo só de coisas boas e tal, então, e paradoxalmente é isso, o que que acontecia também? O paradoxal aí entra na questão da educação e da disciplina. Meu pai era excessivamente rigoroso. Apesar de cristão, ele se excedia até na parte educacional com relação a castigos. Nós tínhamos que ficar dentro de casa. Meu pai saía para o trabalho e quando ele voltava no final do dia, nós deveríamos estar dentro de casa, nos domínios da casa, no quintal, nunca na rua. Quantos filhos? Bom, eu tinha 7 irmãos Uhum, e, e mais um primo que foi adotado de nascença, né, e que certo. era nosso irmão também, né, que se foi incluído na família. Aham. E todos nós seguíamos essa disciplina, essas normas, mas criança sempre gosta de movimento, de outras crianças, e a gente escapava e ia para a rua. Naquela época, nós morávamos lá em São Carlos, numa vila chamada Vila Prado, que era uma vila assim popular, sem calçamento, e a gente ia lá brincar na areia, brincar na rua, e às vezes a gente esquecia dos horários. Ai, ai, ai. E quando a gente se esquecia, era surpreendido pela chegada do meu pai, que às vezes chegava mais cedo do que a gente estava esperando, Uhum, e às vezes também a sua escala na estrada de ferro, porque meu pai era um funcionário da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. certo. Ele era um ferroviário, Uhum. chefe de trens. E ele trabalhava em regime de escalas. Mas às vezes a companhia cancelava uma parte da escala e ele chegava mais cedo. Uhum. Aí é que era a grande surpresa para nós. E o que que acontecia? Se ele chegasse e nos encontrasse lá fora, na rua, nós tínhamos que enfrentar uma surra daquelas. E o interessante é que a surra era coletiva. Mesmo os que não estavam na rua também apanhavam. Então era assim uma surra coletiva e em Quer dizer, seguida, uma coisa que gerava uma indignação muito sem grande. dúvida nenhuma, todos nós, crianças, mas nós sentimos que havia nisso uma certa injustiça, porque quem não tinha praticado nenhuma traquinagem, por que estava apanhando? É. Mas a explicação é que ele dizia que para um não rir do outro, todos apanhavam juntos, Olha, né? quer dizer, eu imagino que a sequência de situações, né, aquele acúmulo de indignação, foi criando dentro de você pessoalmente essa vontade de se independer, de ser livre, né? O que que aconteceu em decorrência disso? Bem, a minha mãe procurava sempre nos tratar de uma forma diferente da forma do meu pai. Minha mãe era muito amorosa e muito carinhosa, mas ela era impedida de intervir nessas situações, Sei. e eu creio mesmo que se ela intervisse, ela acabaria entrando também na surra, né? Olha, Então ela não podia intervir. Então não tinha situação. Ou a gente se conformava com essa situação, por nós considerada como injusta, certo. ou teríamos que encontrar uma solução alternativa que nós não sabíamos qual era. E você não se conformou? Eu não me conformei e passei a pensar em fugir de casa. Mas eu tinha que planejar muito bem, porque se fosse de insucesso essa minha tentativa, Sim, as consequências seriam muito piores, né? imagino. Porque o meu pai usava para nos castigar um relho assim de couro cru, couro animal cru, era o que era chamado na época de rabo de tatu, e esse instrumento de tortura ficava pendurado na sala, num prego lá na parede, que era para servir de advertência prévia, né? Uhum. Bom, então eu planejei, economizei alguns centavos lá, né? E peguei algumas peças de roupa, e mesmo porque não tinha tanta roupa assim, e nem poderia carregar tanta roupa Certo. também, né? Uma situação de fuga, Claro. tinha que levar o essencial. Uhum.
Eu, como filho de funcionário da Estrada de Ferro, já conhecia bem todo o sistema. Certo. Eu sabia como entrar na estação onde o trem apanhava os passageiros, sabia como até driblar o chefe de trem, Sim. conhecia tudo muito bem. Inclusive, quando eu ia frequentemente à estação de Estrada de Ferro para anotar a escala do meu pai. A escala era afixada Ah, entendi. e ele mandava que a gente fosse lá para ver qual era a escala Tá. daquela semana. E eu sabia por onde entrar, por onde sair. E então, não foi difícil resolver esse aspecto da viagem, da fuga, né? Uhum. E num certo dia, num horário em que ele não estava em casa e que era mais propício a empreender essa fuga, eu me dirigi para a estação, consegui adentrar a estação, consegui tomar o trem e consegui me esconder lá quando passava o chefe de trens para conferir os bilhetes, né, que eu não tinha. E daí foi uma longa viagem. Uma longa viagem que eu ia sonhando, em que eu ia imaginando como seria agora a nova vida de Cheio de boas independência. Ah, expectativas. sim, excelentes expectativas, livre das surras, livre do regime excessivamente severo. E também, naquela época, a locomotiva que puxava os trens era uma locomotiva a vapor. Certo. Então, ela soltava aquelas fagulhas assim de carvão incandescente, e nas curvas a gente conseguia ver todo o trem, né? A locomotiva puxando o trem. Era realmente uma situação até romântica, né? Claro, claro. E chegando em São Paulo, após essa longa viagem, desembarquei na Estação da Luz. Aí começou então o drama. Aí caiu a Aí, real. aí eu caí na real, porque eu vi logo de início aquela multidão, eu perdido no meio daquela multidão, pessoas andando para lá e para cá, e pessoas embarcando, desembarcando, e eu saí da estação. A estação, que se chama Estação da Luz, fica bem numa praça, e a praça chamada Jardim da Luz. E eu fiquei por ali há algum tempo, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem conhecidos, sem amigos, sem parentes, sem ninguém, Puxa. jogado assim na selva de pedra que era São Paulo. Terminado o dia, eu voltei para a estação, entrei na estação imaginando que eu poderia ficar por ali, quem sabe sentado em um banco da estação, mas logo fui surpreendido pelos guardas da estação, que me puseram para fora. Você não pode ficar aqui, você vai viajar sozinho aí, criança, o que você está fazendo aqui? Pode sair. E fui enxotado, e a Praça da Luz foi o meu primeiro ponto de contato com o local de repouso. Primeira noite na rua. Primeira noite na rua. Cieto, curiosamente, você passou muito tempo como um garoto de rua, mas não se envolveu no mundo do crime, no mundo das drogas. O que você acha que te preservou nesse período em que você foi um garoto de rua? Esse foi o precioso fundamento recebido no lar, fundamento cristão da educação, que apesar de todos os erros e excessos do meu pai, ele conseguiu inculcar em nossa mente. Com um sentimento cristão, com a firme determinação de servir a Deus, de estar ao seu lado, nós resistimos a tudo e conseguimos ultrapassar essa fase de forma maravilhosa com a ajuda de Deus, porque sem Ele nós certamente teríamos sido um marginal. É impressionante, Luiz Seto, ouvir que você viveu muitos anos nas ruas, mas se manteve íntegro ali, seguindo os princípios, né, os valores cristãos que você tinha recebido do seu pai. É encantador ouvir essa história. E eu tenho aqui comigo, de uma forma muito reduzida, porque nosso tempo não permite falar tudo o que você conseguiu depois daquilo, mas eu tenho aqui o seguinte, que depois de ter passado pelo mundo das ruas, você conseguiu terminar
2 graduações, fez mestrado, fez doutorado, sempre como um aluno exemplar. Foi fazer também um pós-doutorado nos Estados Unidos. Quer dizer, sua vida literalmente saiu do fundo do poço para o topo. Mas eu quero saber, com relação à experiência espiritual, em que momento foi que você teve um encontro com Deus e falou: Deus vai ser o líder da minha vida e vai guiar a minha história? Quando foi? Veja como o inimigo é hábil e ardiloso. A gente estava sempre pensando nessa situação maravilhosa de vencer na vida, mas quando nós vencemos na vida, quando já éramos uma pessoa de prestígio na universidade pública, onde a gente lecionava, a gente começou a se afastar de Deus. Olha só. Aos poucos, porque os colegas, os amigos do mundo, dentro da própria universidade, faziam um pouco dessa ideia de vida religiosa, de indivíduo cristão. Isso aí era para eles o ópio do povo, né? Religião. Sim. E você acabou comprando essa filosofia. Com isso eu acabei me desviando do caminho de Deus. E daí surgiam, na minha formação de advogado, todo mês de agosto, se comemora o dia do advogado no 11 de agosto e há o baile dos advogados, e aquela festa, e aquele ambiente tentador. Sim. E eu me desviei. Me desviei porque é muito interessante você querer conhecer essas coisas e ser envolvido por esse engano tão bem fundido, tão bem formado pelo inimigo. E assim eu acabei me afastando totalmente da igreja. Como pode, né? No momento em que você era menino de rua, você não se afastou dos princípios de Deus. Mas quando tudo deu certo na sua vida e você alcançou o topo do prestígio, da realização, agora Deus já não fazia parte da sua vida. É curioso isso, né? Realmente é. Agora, como você me diria que foi esse momento de encontro com Deus, esse ponto da virada, né, na sua vida espiritual? Isso aconteceu fora do Brasil. Eu havia viajado para os Estados Unidos para fazer um pós-doutorado na Columbia University, em Nova York, com bolsa da CAPES, do Ministério da Educação, com todos os privilégios de um professor universitário. E lá chegando, apesar dessa minha situação de desviado, eu procurei a nossa igreja. Uhum. E ao procurar a nossa igreja, eu encontrei um ambiente maravilhoso. Os irmãos me tratando com amor, com carinho, com dedicação, me acolhendo. Eu me lembro que enfrentei um dos rigores climáticos de Nova York, com 50 graus abaixo de zero, e com toda a minha previsão, os agasalhos que eu levei não significavam nada nessa temperatura, né? E os irmãos me levaram lá para o departamento social da igreja, me arranjaram um capote daqueles bem grossos mesmo e adequados para o clima de Nova York no inverno. Que legal. E também me arranjaram um sapato especial, todo forrado com pele e com sola própria para enfrentar a neve, o gelo. Aquilo foi tocando seu coração? Aquilo foi tocando meu coração. Quando eu chegava na igreja, eles diziam: não, o irmão vai passar aqui o dia todo conosco, após o culto, após a escola sabatina. O irmão fica para almoçar conosco, vai passar o dia aqui conosco. E eu me lembro que eu até fui visitar uma igreja adventista. Essa era a igreja adventista brasileira, certo, em Nova York. Certo. Mas eu fui visitar uma igreja americana, uma igreja dos nossos irmãos negros, no Harlem, com mais de 2.000 membros. E também tive lá o mesmo acolhimento, o mesmo calor humano cristão. E eles procuravam me orientar e dizer qual era o setor que eu deveria ficar. E também disseram: você vai ficar aqui para almoçar conosco. Esse carinho, esse amor, esse evangelho da amizade, do amor, me constrangeu e me levou de volta. E esse foi realmente o ponto da virada, porque eu já estava fora da igreja. Que coisa linda, que história maravilhosa. Você se lembra de um momento, de uma entrega, de uma oração que você fez? Porque uma coisa é você se sentir bem num grupo, né? E ser pertencente àquele grupo. Outra coisa
é você assumir um grupo de doutrinas para a sua vida, assumir um Deus para te liderar, né? Teve um momento de uma entrega, de uma oração, teve? Se você se lembra desse momento? Sem dúvida, após esse acolhimento maravilhoso dos irmãos, eu tive a oportunidade do meu encontro com Deus, do encontro pessoal, do momento de oração, de meditação, e isso me levou então de volta. Que coisa E linda. quando eu cheguei a esse ponto maravilhoso, o ponto da virada, eu imediatamente me lembrei do meu amigo Daniel, telefonei para ele, e ele também tinha sido bem sucedido. Ele, a essa altura, também já era advogado, ele já era auditor fiscal federal e também estava fora da igreja. Olha, E quando eu liguei para ele, eu disse, olha, eu tenho uma grande notícia para lhe dar. Eu voltei para a igreja e você precisa voltar também. E com esse contato, não apenas eu voltei e tive um novo reencontro com Deus, mas o Daniel também seguiu o mesmo caminho. que coisa linda. Com que palavras, Dr. Luiz Sieto, né? Agora eu vou te chamar de Dr. Luiz Sieto. Quando você olha para trás e vê todo o caminho da sua vida, com que palavras você descreve o que Deus fez por você? Digo, Deus é um Deus maravilhoso. Eu agradeço imensamente a Deus por ter me livrado da perdição, por ter me recebido e me acolhido de volta. Realmente só um Deus de amor, um Deus maravilhoso, pode nos conceder esse perdão e nos acolher novamente. Eu sei que muitas lições você deve ter aprendido e entendido da vida com a sua experiência, mas fala pra gente uma ou duas grandes lições que você aprendeu com a sua vida. Bem, eu aprendi que qualquer que seja a circunstância, de dificuldade, de sofrimento, ou de progresso, de lutas, de vitórias, de prestígio, nós não podemos nos afastar de Deus. Seja no mal ou no bem, nós deveremos estar sempre ligados a Deus. Porque Ele nos recebe, Ele nos compreende, só Ele pode nos receber de volta após tantos desencontros. Né? Essa é a maior lição da vida, né? Essa é a maior lição. Nós temos um minutinho aqui no nosso programa de umas perguntinhas ping-pong. Vou falar para você uma palavra e você me diz o que vem à sua mente. Deus. Amor. Pai. Aquele que tudo crê, tudo aceita, do filho rebelde. Sofrimento. Aquilo que nós procuramos fugir sempre. Sucesso. Perigo. Felicidade. Estar ao lado de Deus. Educação. O fundamento indispensável para tudo e para o progresso. Dinheiro. É bom e é mal. Perdão. Só Deus pode perdoar, mas o homem tem essa oportunidade também. Um pedido. Que Deus tenha misericórdia de nós. Uma grande verdade. Estar ao lado de Deus. Uma grande mentira. Pensar que nós sabemos tudo e que podemos fazer tudo sozinhos. Um mistério. Mistério da piedade. Casamento. Um encontro com a outra metade. Uma pessoa. Somente Jesus Cristo. Morte. Um momento de espera, um sono. Envelhecer. Com sabedoria é também uma boa fase da vida. Um versículo da Bíblia que te acompanha. Nós poderíamos citar um salmo, o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que coisa linda. Com certeza esse versículo se cumpriu na sua vida. É uma alegria muito grande. Essa sua história é inspiradora. Uma história de superação, mas uma história de fé acima de tudo. Que Deus continue abençoando, te usando a sua vida, seu testemunho, sua família. Muito obrigada porque o Senhor está aqui com a gente. Amém. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por esse testemunho tão maravilhoso. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava
estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana.